Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Papers Update, aqui do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA, né? Hoje temos o prazer de receber nossa convidada aqui para discutir os artigos científicos deste mês, a professora Maristela Schaufelberger Spangero. Professora Maristela é graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem a residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutorado pelo Departamento de Psiquiatria também da USP e pós-doutorado no Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP. Então, doutora Maristela, é um prazer tê-la aqui conosco, recebê-la aqui no nosso videocast. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Obrigada, Marcelo. O prazer é meu. Espero contribuir e a gente ter um bom bate-papo sobre psiquiatria. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro artigo já, doutora Maristela. Então, por favor, em tela aí, pessoal. O primeiro artigo que nós vamos discutir, um artigo publicado na Nature, agora em julho de 2024, um artigo recente num periódico aí de alto impacto, na Nature Mental Health. O artigo é intitulado Assessing Rates and Predictors of Cannabis-Associated Psychotic Symptoms Across Observational, Experimental and Medical Research. Esse artigo foi publicado por algumas instituições que foram envolvidas aí na pesquisa, Universidade de Lausanne, na Suíça, University College London, no Reino Unido, e também o King's College, né, uma instituição aí já conhecida aqui no nosso videocast pela excelência aí das publicações. Então vamos conversar um pouco sobre esse, doutora Maristela, vamos lá. Vamos em frente. Então, pessoal, a gente vai usar, né, para facilitar aqui a leitura, a gente vai usar o termo CAPS, quando a gente for falar disso, né, de sintomas psicóticos associados a cannabis, né, que é o tema principal do artigo. Então, se trata de uma primeira meta-análise, uma meta-análise abrangente sobre esses tais CAPs, né, que são sintomas psicóticos que surgem associados a cannabis, e vão comparar o quê? Dados de estudos observacionais com usuários recreativos de maconha, né, de cannabis, estudos que são estudos experimentais com administração em voluntários saudáveis de THC puro, então em ambiente controlado experimental. E com ensaios clínicos, aí já com cannabis medicinal, né, ensaios clínicos testando, né, tratamento com THC, canabidiol, mas na formulação medicinal para várias patologias como a gente conhece hoje em dia, mas então que contenham algo de THC. Então aqui a gente está falando, na verdade, e pelo que a gente já conhece da literatura de psicose, da ação, na verdade, do THC, né, como psicotomimético. Então a literatura já traz muito isso, né, do risco associado à esquizofrenia, o THC como gerando sintomas psicóticos, mas essa vai ser uma meta-análise que vai permitir num único estudo, englobar então muitos estudos, então um N, né, um número de amostra muito grande, com 3 metodologias diferentes. Então, no fundo, a gente está olhando o quê? O que o THC vai fazer em relação gera sintomas psicóticos aí agudos, transitórios, né? Então, é isso que essa meta-análise vai mostrar para a gente. Então, o objetivo foi, primeiro, né, quantificar essa prevalência de CAPS, né? Surgem sintomas psicóticos depois de uma exposição a THC, né, nesses diferentes modelos, então, e comparar quais dos tipos de estudo, né, a exposição recreativa ou a exposição ao THC puro numa situação experimental ou a exposição ao THC na composição medicinal ali em ensaios clínicos. O quanto aparece, né, dessas tais CAPs, desses sintomas psicóticos. E aqui a gente não está falando sobre esquizofrenia, né? Não é a doença em si, mas sintomas psicóticos, né? Sim, isso é importante falar. São sintomas agudos, né, atenuados, a gente vai definir ali como alucinações, delírios ou paranoia durante essa intoxicação canábica, né, os efeitos agudos da exposição. A gente não vai estar falando, não vai ser, né, até a gente vai comentar depois, não vai ser o efeito de longo prazo, se houve desenvolvimento, risco aumentado para esquizofrenia ou não. É o efeito agudo mesmo. Então, eles usaram as bases de dados, né, para a meta-análise PubMed, Embase e PsycInfo, a estratégia usual, né, de meta-análise da metodologia, o PRISMA,
E no final incluíram então 162 estudos. Então foram milhares, conseguiram aí milhares de pacientes para fazer a amostra da meta-análise. Como que foram mensurados esses sintomas? Depois a gente vai falar um pouquinho na limitação. Cada estudo mensurou de uma maneira. Então, em alguns estudos, esse sintoma era um autorrelato, né? A pessoa falava o que tinha sentido, um estudo observacional. Em estudos já experimentais, os estudos de ensaio clínico, aí você tinha medidas estruturadas, né, de sintomas psicóticos, né, como a PANSS, a BPRS, e aparecia o relato do sintoma psicótico nos estudos de cannabis medicinal, por exemplo. O estudo não era desenhado para ver sintoma psicótico, é para ver resposta ao tratamento com a cannabis medicinal. Vai aparecer o sintoma psicótico nesse tipo de estudo quando o pesquisador vai relatar se houve algum efeito adverso. Então, estou testando cannabis medicinal, não sei, para a esclerose múltipla. Aparece lá um efeito adverso de que o paciente sentiu, né, o sujeito da pesquisa sentiu de efeito adverso. Pode ter sentido algum sintoma psicótico. Então, vocês já percebam que as medidas vão ser diferentes aí de acordo com cada estudo, né? Isso aí depois vai ser discutido um pouquinho nas limitações. E metodologicamente, né, doutora Maristela, é algo bem interessante essa metodologia, né? Então, a gente buscar uma medida, né, que geralmente não é pensada como um desfecho ali primário e ser utilizada num estudo como esse como algo palpável ali de sintomas psicóticos, entendem, pessoal? Era um efeito adverso num outro estudo, né, que foi incluído percebendo, olha, se foi um efeito adverso, isso é interessante ser mais investigado, né, e ser comparado com outros relatos também. Achei muito inteligente isso, né, doutora? Isso. Então, como meta-análise, a gente não vai entrar nos detalhes, né, dos estudos, isso vocês vão ler, vocês vão ter, né, a aula específica. Então, a gente vai meio que direto para os resultados. O desfecho principal, né, que ele queria então, a taxa de sintoma psicótico agudo, né, o tal do CAPS. Então, a gente não está falando aqui de esquizofrenia, né? Sintoma psicótico agudo nos estudos observacionais, né, que inclusive foram o maior número de estudos, né, o maior número de sujeitos aqui na meta-análise, chegou a 19,4% das pessoas desse estudo. Nos experimentais, né, em que você administra o THC puro num voluntário de pesquisa, 21% da amostra. E nas pessoas, né, dos ensaios clínicos com cannabis medicinal, chegou a 1,5%. Então, a gente já esperaria aqui, pelo histórico, né, que a gente tem de associar o efeito psicotomimético do THC, a gente esperaria mesmo que mesmo em voluntários saudáveis, sem patologia, a hora que você administra THC puro, vocês veem aí, 21% dessas pessoas desses estudos relatam os sintomas psicóticos. Números são mensurados, altos, né, Maristela? Números altos. Então, 1 em cada 5 ali apresentou um quadro psicótico agudo com a administração do THC. Nos observacionais, que são, então, dos usuários recreativos, né, chega aí também bem pertinho aí dos 20. Nos estudos de ensaio clínico com cannabis medicinal, aí esse número cai bastante, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho do porquê disso e essa diferença. Eu acho que um parênteses legal, Maristela, como tem mais gente assistindo, né? Isso tá disponível aqui no YouTube. Você poderia falar um pouco o que são esses sintomas psicóticos, né? Eu sei que isso, às vezes, para quem está ali na área da psiquiatria, é algo comum, mas acho que talvez para quem não está habituado, o que esse estudo encontrou? Então, o que está acontecendo com as pessoas que estão usando ali cannabis, né, THC, e estão apresentando o que exatamente, assim? Sim, bem lembrado. Para a gente definir, quando a gente fala assim, alucinações, delírios, paranoia, alucinações são um tipo, né, de sintoma psicótico em que a pessoa tem uma percepção sem a presença de um objeto. Então, é o famoso, eu estou escutando vozes, sem que existam essas vozes reais, mas o paciente escuta como reais, as pessoas escutam como reais, então são alucinações auditivas, ou alucinações visuais, alucinações táteis, qualquer forma de alucinação, geralmente alucinações auditivas. Delírios é uma crença, né, sem fundamento, né, um julgamento falso da realidade, como, por exemplo,
achar que eu estou sendo perseguido, crer, né, acreditar que eu estou sendo perseguido, acreditar que tem alguém falando de mim, câmeras me filmando, né, que tem alguém colocou algum rastreador no meu celular, sem que isso tenha base na realidade. Então, juízo falso da realidade, alucinações, né, a sensação de que estão conspirando contra mim. Então, isso não acontece em todo usuário de cannabis, né? O efeito, né, o efeito que as pessoas buscam ali do uso da cannabis não é esse efeito, né? Ela não é uma droga alucinógena, mas ela pode causar esses sintomas psicóticos agudos. E isso é super importante, como a gente vai discutir, porque algumas pessoas podem ter risco de desenvolver essa psicose aguda e alguns têm um risco de desenvolver, inclusive, uma psicose crônica, né? Coisas graves, né, Maristela? Eu quis frisar, pessoal, porque assim, parece que é algo, sintomas psicóticos pode parecer algo meio subjetivo, mas assim, a pessoa está escutando vozes, está com estranhamento da realidade, começa a acreditar que tem gente perseguindo. Então, como a doutora Maristela falou, isso pode levar essa pessoa a algum tipo de risco, né? Por ela estar sentindo acuada, estar com medo. Então, um monte de coisa perigosa pode acontecer em vigência desses sintomas psicóticos, né? Isso é um dos alertas, né? Que a gente quis trazer esse artigo justamente para explicar que, olha, existe um risco mesmo que não seja, né, na maior parte dos indivíduos, né, desenvolver alguma doença grave, né, como esquizofrenia, como a dependência química, a dependência de maconha, mas isso por si só, o fato da maconha conseguir gerar esses sintomas psicóticos, isso já é um risco super alto, né, Maristela? Sim, e isso obviamente vai ter que ser levado em conta, né? Agora, a própria introdução do artigo vai discutir isso. Como a gente está aumentando o uso, tanto recreativo, né? A gente está tendo mudanças de legislação no mundo todo e a gente está aumentando na própria cannabis que é usada de forma recreativa. Hoje a gente está usando teores, né? Níveis de THC muito mais altos do que se tinha antigamente. E como a gente está também usando e estudando e aplicando, né, o uso da cannabis medicinal que contém em diferentes proporções, né, dependendo do medicamento, mas contém o THC também, é muito importante estudar isso agora, né? Não é mais aquela ideia que a gente tinha antigamente de que raríssimos casos podem, né? Hoje em dia a gente tem muito mais uso da cannabis, tanto recreativa como medicinal, e uma potência de THC maior, né? E a gente observa isso um pouco na clínica, né? Quem é clínico já há bastante tempo, a gente vê isso na clínica. Pessoas que usaram ali maconha, né? E tiveram sintomas psicóticos. Então é uma coisa que a gente já observa na prática, mas esses estudos ajudam a gente a comprovar, né? De uma maneira científica, padronizada, que isso não é um relato de caso ali isolado, né, da nossa prática clínica. Isso existe de uma maneira bem consolidada nesse estudo. E até em relação ao THC, né, Maristela, a gente já tem estudos, pessoal, que são feitos com apreensões de drogas, né? Então, quando a polícia, as forças policiais aí apreendem um lote de cannabis, né, de maconha, é feito também uma aferição daquilo, né? Então, parece que isso tem acontecido dos níveis de THC estarem mais altos, né? Então, é outro alerta aí para a gente ficar de olho, né? Sim, tem a coisa também de alguns estudos mostrando aumento, né, de atendimento nas emergências de países, né, com legalização de cannabis, aumentou bastante o consumo e essas pessoas estão chegando na emergência com quadros psicóticos, né, que era uma coisa que não era tão comum. E então uma das relações é essa, que o THC que se tem hoje na cannabis não é o THC que a gente tinha aí décadas atrás, né? Então o risco de ter sintomas associados é maior. Aquela ideia dos anos 70, né, doutora Maristela? Que só dava a pessoa ficava altinha. Da contracultura, do movimento hippie, não é a mesma maconha, não né, pessoal? Não é. Então acho que esse alerta, né, que às vezes o psiquiatra, né, Maristela, fica meio como o chato dessa história, né? Mas é porque a gente vê exatamente o que está dando errado, né? E o sofrimento ali das pessoas e das famílias é quando isso dá muito errado. Então, é o nosso papel também ter essa parte de educação, de psicoeducação, de quem está assistindo, da gente conseguir orientar sobre o que a gente está vendo na prática do dia a dia, né? E como a gente está ali num contato muito próximo com os pacientes e com as famílias, é quase que uma obrigação nossa, né, Maristela, tentar trazer isso e
o sofrimento que a gente vê relacionado a isso, né? Sim. Gente, aí a gente colocou aqueles dados, né, do surgimento das taxas de CAPS, né? Mas além disso, eles conseguiram mensurar não só esses sintomas mais transitórios, agudos, mas episódios psicóticos completos que preenchiam critérios clínicos, né, de um surto psicótico mesmo, completo, e que precisavam de atendimento de urgência. Então, a pessoa não só teve os sintomas vagos ali, ela teve um quadro psicótico completo, né, intenso, e aí numa taxa bem menor, e aí somando todos os estudos, né, de 0,52%, mas existe esse risco. Outra coisa interessante que apareceu, e que a gente espera sempre, né, quando a gente está vendo alguma ação de uma substância psicoativa, grupo placebo também relataram sintomas do tipo psicótico. Nos estudos experimentais, 11%. Então, quando você dá, por exemplo, THC puro para o paciente, né, e para o controle, você dá THC para um grupo e você dá placebo para o outro. O grupo placebo também sentiu os sintomas psicóticos, ainda que metade do risco de quem usou o THC mesmo. E nos próprios ensaios clínicos, né, com a cannabis medicinal também tem aí um risco menor, mas o grupo placebo também experimenta. Que é uma coisa que acontece bastante em estudos com substâncias psicoativas, tem essa coisa da subjetividade, né, de você não saber em qual grupo você está, né, se você está num grupo, num estudo cego, você não sabe se você está recebendo placebo ou a substância ativa, você pode sim ter os sintomas, né, como se fossem reais. Até uma sugestionabilidade, né, Maricela, que pode acontecer, mas sem dúvida números bem diferentes, né, do efeito placebo ali relatado e do que a gente encontrou. Sim, né? Então o efeito placebo não explica os achados, né, do grupo que teve uns sintomas realmente, né, o efeito placebo, a sugestionabilidade não explica o surgimento dos sintomas. Quais são os preditores, então, né? A gente falou das taxas que surgiram os sintomas, mas o estudo procura buscar isso. O que faz surgir, o que essa meta-análise permite a gente explorar? Em quais características dessa cannabis que propiciaram o surgimento, né? O que aumentou o risco das pessoas terem ou não, né, esse desenvolvimento desses CAPs? Fatores farmacológicos, o primeiro aqui foi o THC, essa dose única nesses estudos experimentais, que é administrado o THC puro. Sem dúvida foi esse mais forte, né? Que aí a gente tem uma medida que a gente chama de tamanho de efeito, que aí 0,7 é um tamanho de efeito alto, né? Um poder significativo do THC. Outro foi a dose resposta desse THC, se uma dose maior chance de gerar os sintomas psicóticos. Outro foi a própria, né, administração da cannabis medicinal, ter o THC dentro, né, dessa cannabis medicinal. Outro, na verdade, aqui foi um fator protetor, que é você ter uma relação de menos THC e mais o metabólito inativo do THC. Então, você ter isso sendo como um efeito protetor. Então, aí o tamanho de efeito vai mostrar que foi um efeito que protegeu, deu menos risco para a pessoa desenvolver. E a outra, que aqui foi um pouquinho surpresa para a gente, é a relação THC com CBD, que é o cannabidiol, não mostrou efeito. A gente espera, pelo que a gente tem mais proeminente na literatura, que o CBD, né, tem essa visão de que ele tem um efeito protetor contra o efeito psicotomimético do THC. Nessa meta-análise, isso não foi evidenciado, não alterou ter mais ou menos CBD em relação ao THC nas amostras. Preditores demográficos, tem coisas importantes aqui. Um foi, quanto mais jovem, maior o risco. Ser mulher, né, ser do gênero feminino, maior o risco. As outras características demográficas não tiveram relação. Escolaridade, classe social, etnia, foi o gênero e ser mais jovem. Preditores clínicos importantes aqui. Um histórico, né, o maior risco de histórico de transtorno bipolar aqui, um risco muito alto, né, com tamanho de efeito 0,8, que é bem alto. Transtorno bipolar
um histórico já de psicose ou vulnerabilidade para psicose, ansiedade, depressão, e ele colocou aqui como addiction, que a gente entende como dependência química, né? Dependência de substâncias. Então, todos esses diagnósticos psiquiátricos se correlacionaram com um aumento de risco da pessoa exposta ao THC ali, seja em qualquer um dos estudos, dos tipos de estudo, desenvolver esses CAPs, sintomas psicóticos. Personalidade e comportamento violento não foram preditores. Outros preditores que foram investigados, né, que puderam ser investigados, associação de efeitos de neurotransmissores. Então, eles investigam de uma maneira indireta aqui a atividade dopaminérgica. Quanto mais alta a atividade dopaminérgica, evidenciada ali nos estudos, maior o risco da pessoa desenvolver sintomas psicóticos, que isso é uma coisa que a gente conhece da literatura, até da própria gênese do sintoma psicótico, é relacionado a um estado, uma das explicações é esse estado hiperdopaminérgico. O sistema opioide não mostrou associação. Uma coisa que também surpreendeu um pouco, não houve associação genética, tanto com o sistema CONT-EQ1, CNR1, que são genes associados a risco de psicose. Esse estudo não mostrou um efeito relevante. Outras substâncias, MDMA, um efeito menor, né, de tamanho menor, mas sim associado à pessoa usuária, né, de crack e de inalantes e sedativos, e sem efeito consistente para álcool, nicotina, cocaína, LSD e opioides. Então, eles conseguiram investigar várias variáveis clínicas, demográficas, né, neurobiológicas. Falar um pouquinho da conclusão e relevância. Foi a primeira meta-análise a integrar evidências de diferentes contextos de uso de cannabis recreativo, experimental, medicinal, um número bem alto, 1 em cada 5 de desenvolver CAPs e 1 em cada 200 do episódio psicótico completo. O que isso traz para a gente? Para a gente ficar alerta, fornecer uma base para as políticas públicas baseadas em redução de risco individualizado. Existem, então, pessoas que são mais vulneráveis. Aqui a gente cita a questão demográfica, né, de pessoas mais jovens, mulheres, e principalmente ficar atento na questão pacientes que já têm um histórico de transtorno bipolar, um histórico de psicose, uso de substâncias, depressão, ansiedade. São pessoas de risco. Então, a gente vê muito isso, né, quando a gente fica atento para a pessoa tem transtorno bipolar e vai entrar no ensaio clínico de cannabis medicinal. Cuidado, essa é uma pessoa de risco que, quando exposta a THC, ela pode desenvolver sintoma psicótico. Esse é um exemplo, né, mas também para os usuários recreativos, para os outros tipos de estudo em que você vai administrar THC para essas pessoas. Outros sinais, né, que foram relevantes no estudo. A paranoia, né, essa sensação de estar sendo perseguido, de ter alguma coisa acontecendo contra mim, a ansiedade induzida pela cannabis nesse estudo foram os sintomas mais angustiantes e que duraram mais tempo. Já falei aqui dos fatores preditivos, né, clínicos, e faz com que a gente pense em fazer uma triagem clínica bem rigorosa e vigilância quando a gente está falando de cannabis medicinal também, né, com foco nessas populações mais vulneráveis. A outra coisa que eles colocam, que talvez justifique um pouquinho a diferença, uma prevalência muito maior das tais CAPs nos recreativos e nos que usaram THC puro em relação à maconha medicinal, cannabis medicinal, é que os pacientes dos ensaios medicinais, eles eram substancialmente mais velhos, né, idade média de 48 anos, quando eles foram comparados com os de estudos observacionais ou experimentais, que tinham idade média de 24 e 25 anos, respectivamente. Então, essa diferença de idade pode ter mascarado aí, enviesado esse resultado tão diferente de prevalência da cannabis medicinal para a cannabis recreativa, né? O estudo tem algumas limitações, né? Uma é essa alta heterogeneidade estatística de vários dos modelos estatísticos, né, da meta-análise, as definições distintas do que eram esses sintomas psicóticos entre os diferentes tipos de estudo, baixa padronização nessa avaliação, né? Então, em alguns estudos eram
autorrelato, não eram os mesmos instrumentos relatando, né, informando esses CAPs em todos os estudos, um potencial viés de publicação, e faltaram dados longitudinais para avaliar se CAPs poucos dias remitiu ou isso virou uma psicose persistente. Uma outra limitação que eles colocam é a tal da reversão causal possível, ou seja, a pessoa que começou a desenvolver sintomas psicóticos, ela parou de usar. Então, ela não foi identificada como CAPS no estudo, ela foi identificada até como usuária, mas ela não estava mais tendo o sintoma, ela já parou de ter o sintoma. Então, pode acontecer essa reversão causal. Outra coisa é que usuários crônicos de cannabis, quando tem esses sintomas agudos e você pega esse sujeito num estudo transversal, nem apareceu o sintoma, ele tem uma tolerância alta, então mascarou esses sintomas, então o estudo não conseguiu captar. E a outra é uma ausência de preditor genético robusto, né? Então limita isso para a gente aplicar nos testes genéticos que a gente vê usualmente. Eu acho que eu li um pouquinho, bastante das limitações, Marcela, você mas super importante também. Comentar? Pessoal, então encerramos aqui esse nosso primeiro artigo, né? Então convido vocês, né? Como isso daqui é uma parte do nosso curso de atualização em psiquiatria. Esse artigo, pessoal, acho que uma das coisas que me chamou a atenção, Maristela, em relação não se pretende aí esgotar o tema, né? Da associação cannabis, sintomas psicóticos, mas me chamou muita atenção o risco aumentado para um paciente que já tem um transtorno mental, né? Então, acho que fica um alerta aí grande em relação a isso, e o cuidado, né? E a ressalva aí que a gente precisa ter de associação de uso de cannabis, THC, e um paciente que já tem um transtorno mental. Doutora Maristela, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Encerramos aqui essa parte do YouTube. Então, muito obrigado. Obrigada, Marcela. Obrigada. Pessoal, então continuamos agora na plataforma, então vamos discutir agora terapia por avatar, assistida por avatar, e também satisfação pelo uso de clozapina em pacientes em uso de clozapina. Então, convido vocês a seguirem com a gente na nossa plataforma do curso. Até breve.